Amém? Gálatas capítulo 5, nós iremos ler o verso 1 apenas. Gálatas capítulo 5, verso 1. Esse é o texto que nós estaremos meditando. E este é o livro que também nós estaremos meditando nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Graças a Deus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Tem esse texto aí? Coloca na tela. Olha lá. Estais, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então ele diz aqui: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Ele está dizendo, olha, Deus já te tirou do buraco, você foi salvo. Não caia nele de novo, não. Pior do que cair, não se jogue nele de novo, não. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto. Muito bem. Nós vamos estudar nesta manhã esse livro precioso dos Gálatas, a carta aos Gálatas. Nós estamos aqui numa série de estudos na escola dominical falando sobre os livros da Bíblia. Começamos, primeiramente, e estamos nele ainda, nos livros do Novo Testamento. Já falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Hoje nós trataremos do livro da carta aos Gálatas. Muito bem, então vamos lá ao enredo aqui que eu quero tratar com vocês, o programa que eu trouxe aqui para apresentá-los acerca desta carta tão preciosa. Vamos conhecer um fundo panorâmico de Gálatas. Gálatas, a carta. Uma visão panorâmica. O livro de Gálatas, ou a carta, ou a epístola de Gálatas, é o 48º livro da Bíblia, no sentido geral. De Gênesis até Apocalipse, 66, ele é o 48º. A carta é o 48º livro da Bíblia. O 9º livro do Novo Testamento. O livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, possui 6 capítulos, 149 versículos. Desses 149, 144 versículos são versículos de história. 4 profecias não cumpridas nós temos aqui dentro desses 6 capítulos, e uma profecia cumprida. E temos também aqui 19 perguntas feitas dentro desta epístola. Ok, ali é uma visão panorâmica do livro da epístola da carta aos Gálatas. O autor desta epístola é o apóstolo Paulo. Nós não vamos nos deter mais especificamente na sua trajetória, conversão, porque aqui dentro deste livro, desta epístola, ele vai tratar um pouquinho do seu chamado. Nós vamos entender aqui um pouquinho mais. Fora datada a carta no ano de 48 a 49 depois de Cristo, e o local aonde esta carta provavelmente, por isso que tem um ponto de interrogação ali. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, tem uma percepção mais evidente de que a carta aos Gálatas foi escrita em Antioquia da Síria. Mas não é algo assim bem convincente ou definidamente, ponto pacífico. A maioria acredita que foi dali que Paulo escreveu esta carta. Por isso eu trouxe a localidade, mas com um ponto de interrogação, porque a probabilidade é muito grande de ser ali, mas pode ter sido em outro lugar. Ok. O que nos interessa aqui agora é saber para quem esta carta tão pequena, mas tão valiosa, fora escrita. Coloca para mim aí os destinatários, preste bem atenção. Esta carta foi escrita aos judeus e gentios da Galácia. A maioria dos estudos aqui que nós vamos tratar, você vai ver que tinha judeus e gentios. Por quê? O evangelho começa com os judeus e se espalha para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todas aquelas raças, nações, povos e línguas que não são judeus. Então, hipoteticamente, dizendo o seguinte: nós, o Brasil, somos judeus e o mundo todo gentil.
É assim a perspectiva, a visão bíblica de raças, tribos e povos e nações. Então nós temos na igreja da Galácia, judeus convertidos, porque havia muitos judeus espalhados pelo Império Romano, e também gentios na sua maioria, ok? Então presta bem atenção, foi escrito para estes judeus e gentios, obviamente convertidos ao Evangelho da Galácia. Também podemos afirmar que foi escrito para as igrejas, porque quando fala carta aos Gálatas, é uma carta que foi enviada não para uma igreja, como fora a de Corinto, como é a igreja dos Tessalonicenses, de Tessalônica. Quando fala Galácia, você vai entender que é um território geográfico que perfaz algumas cidades. Então não foi enviado apenas para uma cidade. Aos Gálatas, nós vamos entender isso aqui. Então, foi enviado para igrejas do sul da província da Galácia. E quais eram as cidades especificamente? Está ali na tela. Antioquia da Pisídia. Então veja que tem Antioquia da Síria e tem Antioquia da Pisídia. São nomes, como você falar assim, São Geraldo da Piedade e São Geraldo de Tumiritinga. É isso aí. Então Antioquia era um nome muito... de cidades naquele tempo que existia outras Antioquia. A diferença é da Pisídia e da Síria. Outra cidade, Icônio, Listra e Derbe. Ali sim são cidades provinciais que estão dentro do perfil da província dos Gálatas. Que cidades são essas? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São cidades aonde o apóstolo Paulo e Barnabé evangelizaram através da primeira viagem missionária que eles fizeram. Eles fizeram 3 viagens missionárias. A quarta foi para Roma, já foi uma outra forma específica de trazer o evangelho para Roma. Mas ali, Atos 13 e 14, fala-nos especificamente desta primeira viagem missionária, e essas cidades são citadas ali, aonde Paulo chegou, fundou a igreja, pregou o evangelho, evangelizou e foram para outras cidades, deixando ali fundada a igreja do Senhor Jesus. O nome Galácia, só a título de conhecimento, vem das tribos gaulenses, ou gaulesas. Presta atenção. Essas tribos gaulesas ou gaulenses, elas invadiram a Ásia Menor por cerca de 278 anos antes de Cristo, portanto o Império Romano ainda era bebezinho, não estava em evidência. Eles chegaram lá, os gaulenses, invadiram a Ásia Menor no ano de 278 a.C. e se estabeleceram na parte norte, que se tornou em 25 antes de Cristo a província romana, porque aí o Império Romano dominou o mundo. Primeiro veio os medos, os persas, anteriormente os babilônicos. A Babilônia, os medos, os persas e os romanos. O Império Romano foi o império que dominou o mundo daquela época. O mundo caiu no poder de Roma, inclusive esse território da Galácia. Então por isso que Paulo teve muita facilidade de transitar. Deus foi chique demais. Deus permitiu que um império dominasse o mundo daquela época com uma língua, era o grego. Embora os romanos que dominaram o mundo tinham o latim como língua oficial, a língua que prevaleceu no Império Romano era o grego. O Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Justamente que não importava a cidade, o povo que estava lá. Então eles eram bilíngues, falavam várias línguas. Então Paulo falava o latim, Paulo falava o grego, falava o hebraico e o aramaico. Tinha uma facilidade. O povo, a criança, já aprendia essas línguas porque transitava e negociava e vivia com muitas pessoas de vários países. Então um país, o Império Romano, dominou centenas, dezenas de povos e nações subjugados sobre o império. Então a língua grega foi implantada à força pelos romanos. Muito bem. Então fica aqui estabelecido esta verdade. Eles chegaram lá bem antes do Império Romano, mas com o Império Romano dominando, aí tornou-se província romana da Galácia. O verso-chave aqui é aquele que eu li no início, eu vou ler novamente. Paulo fala aqui da liberdade cristã.
Olha que coisa linda. Ele diz assim novamente, está na tela. Estais, pois, firmes, bem estabelecidos na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então Paulo está falando de liberdade e de escravidão. Você escolhe qual estilo de vida que você quer viver. Você quer viver livre? Porque o Evangelho é um Evangelho libertador. Cristo veio para nos libertar da maldição da lei, do império das trevas, das obras da carne. Ou você vai se colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Então não faça isso, fique firme na liberdade. Rejeite a escravidão, porque de lá você já fora tirado. Então, nós vamos entender esse versículo trazendo a expressão chave de todos os 6 capítulos do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas. Liberdade cristã é o tema maior da carta aos Gálatas. Liberdade cristã, justificação pela fé, sem a lei, daqui a pouquinho você vai entender por que isso aqui precisa ficar bem definido, e salvação pela graça, mediante a fé. Então esses 3 pontos ali, que são sinônimos do que nós estamos falando: liberdade cristã, justificação pela fé, sem a lei, e salvação pela graça, tão somente pela graça, mediante a fé. Eu vou agora trazer o esboço do livro, e eu quero te trazer essa informação, que eu vou trabalhar dentro desse esboço. Daqui a pouquinho eu trago na tela o esboço, como eu sempre faço aqui quando eu apresento os livros aqui, eu trago um esboço. E o esboço, por ser um livro de 6 capítulos, eu dividi em 3 partes. Primeiro, nós temos Gálatas do capítulo 1 ao capítulo 2, nós temos os 2 capítulos, fala da autoridade apostólica. Obviamente, a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então, Paulo confirma o seu apostolado e defende a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque ela foi colocada em xeque. Capítulo 3 e 4, nós temos já a segunda divisão desta pequena carta, deste pequeno livro, que é a justificação pela fé. Capítulo 3 e 4, Paulo trabalha a questão da justificação pela fé, não pelas obras da lei. Então ele explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente, não é por obras, nem por obras humanas, nem por obras da carne, e muito menos pelas obras da lei, pela guarda da lei. E terceira divisão e última, Gálatas capítulo 5, capítulo 6, nós temos a necessidade da santificação. Agora ele parte para um aspecto mais prático, não é? Ele começa com um aspecto pessoal, o seu apostolado, começa com um aspecto doutrinário, justificação pela fé, e agora ele trabalha com a igreja o aspecto prático, a necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. Irmãos, é de grande urgência a compreensão destas verdades. Porque há muitas pessoas que, em nome da liberdade que Cristo trouxe, anda extrapolando ao máximo, né, o aspecto do viver em Cristo. Então hoje nós temos gente bebendo, gente se drogando em nome de Cristo. Nós temos igreja de nudismo, nós temos uma série de propostas em nome da liberdade que Cristo trouxe, que não tem nada a ver com essa liberdade de fato que a Bíblia imprime e nos permite conhecer. Então, eu vou te trazer agora o propósito dessa carta. Por que Paulo escreveu essa carta? Presta bem atenção. Aqui eu trago uma informação genérica, para entrarmos específica. Olha, nós sabemos que o Evangelho nunca teve vida fácil, irmão. Sempre o Evangelho de Cristo foi atacado por todos os lados. Acossado por todos os lados. Não é fácil viver e andar com Cristo. Enquanto eu conversei com uma pessoa, ela definiu isso muito bem de forma prática. Ela falou: pastor Arlen, eu já fui macumbeira, minha família nunca me perseguiu. Eu já fui ateu, nunca me perseguiu. Eu já fui da cachaça, nunca me perturbaram. Quando eu cheguei e falei assim, converti, agora eu sou crente. Um ficou de mal, outro fechou a cara, o outro já há muito tempo não me chama mais para ir na casa dele. E minha mãe está bicuda comigo porque ela disse que eu quebrei uma tradição da família. Então perceba vocês, enquanto teve lá na macumba, teve na cachaça, teve uma vida à toa, não tem religião nenhuma, era um filhão, era um homem amável, um cara bacana, gente boa. Ele aceitou Jesus, continuou sendo aquela pessoa que era, mas só do Evangelho ter entrado na vida dele, a configuração externa contra ele mudou. Isso é, irmãos,
O que a Bíblia fala, Jesus falou lá em Mateus 10, 22, que nós seríamos perseguidos, maltratados, incompreendidos. Algumas vezes, outros serão até mortos por causa do nome dele. O contrário é que deve nos surpreender. Se você nunca enfrentou um constrangimento, nunca foi motivo de chacota, se você nunca foi, meu irmão, confrontado por causa da sua fé, tem alguma coisa errada. Talvez nem tanto com você, mas talvez com o evangelho que você está deixando fluir através da sua vida. Então presta bem atenção no que eu estou te mostrando. As pessoas vão sofrer perseguições. Naquele tempo, isso foi muito intenso. Naquele tempo ali, a igreja primitiva sofreu de forma atroz. Esse apóstolo maravilhoso, o apóstolo Paulo, que foi o segundo homem de Deus no evangelho depois de Jesus, o primeiro, morreu decapitado. Todos os discípulos morreram martirizados. Só João que morreu de velhice, mas foi jogado numa ilha, largado lá sozinho, e foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Irmão, não foi fácil a vida desses homens na presença de Deus. Hoje é muito fácil, se você desce aqui agora e para ali no mercado municipal, o povo está tomando uma cachaçinha, comendo um pastel, e perguntar, quem é cristão aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Eu sou cristão. Naquele tempo, meu irmão, falar que era cristão era motivo de perseguição, de espoliamento. A família espoliava, desertava e corria risco de morte. E ainda assim o evangelho propagou, cresceu, expandiu de forma extraordinária. Então agora vamos entender o que eu vou lhe mostrar. Presta bem atenção agora, eu vou entrar naquele ponto ali. Olha para cá, irmãos, não pode voltar, por gentileza. Presta bem atenção no que eu vou lhe falar. A igreja sempre sofreu sob duas frentes de ataque. Ataques externos e ataques internos. Ataque externo, perseguição física, moral, emocional. Ataque interno, sabe qual era? A heresia. A heresia. Se tem uma coisa que faz muito mal para a igreja, não é só o ataque que vem de fora, gente que passa ali e joga pedra, é gente aqui dentro disseminando uma inverdade do evangelho, talvez por ignorância, mas a maioria às vezes por convicção errada e equivocada daquilo que se está fazendo. Eu recebi um telefonema de um irmão me perguntando, ele falou, pastor Arlen, eu estou muito confuso. Por quê? Porque eu ouvi um pastor na rádio soprando e a pessoa esquecendo quem é. Depois eu ouvi soprando de novo e a pessoa voltou e sabia agora quem era. Isso é bíblico? Não é bíblico. Isso é de Deus? Não é de Deus, mas está dentro da igreja de Jesus. Está lá. Você está entendendo? Eu não estou citando o nome aqui, nem a igreja. Mas alguns aqui sabem de onde isso vem. E isso é uma ponta das heresias que são pregadas nos púlpitos da igreja. Então a igreja, ela sofre mais por causa das heresias, das palavras, dos ensinamentos, das doutrinas heréticas, do que da perseguição do ímpio. Porque o ímpio persegue na ignorância. O mal que eu posso gerar e fazer aqui, trazendo uma inverdade e fazer você crer nela, é muito maior. Porque eu vou estar ferindo a noiva, eu vou estar ferindo as mentes e os corações que foram lavados por Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque Paulo vai escrever esta carta, e escreve essa carta, por causa de falsos mestres. Quando nós falamos falsos mestres, não é alguém que chegou e falou assim, eu sou hinduísta, deixa eu dar uma pregação aqui. Não. Os falsos, o falso ele tem que parecer com o verdadeiro. Você não vai encontrar uma nota de R$3 falsa. Por quê? Porque não existe uma nota de R$3. Mas você vai encontrar uma de 50. Por quê? Porque existe a verdadeira de 50. Então o falso, ele tenta se parecer com o verdadeiro, para tentar te enganar, te seduzir, te roubar. Então nós temos que tomar cuidado nesse tempo. Naquele tempo já era assim, e Paulo vai bater forte, porque a heresia entrou, e a Bíblia fala, errais por não conhecerdes as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então, irmão, nem tudo que você ouve por aí, em rádio, em televisão, você ouve em público, eu vou ali ouvir um pregador que chegou aí, nem tudo que ele está falando, irmão, você tem que passar pelo crivo da Bíblia, até o que eu estou falando aqui.
Eu não quero que você tenha uma fé cega no seu pastor. Você precisa ter uma fé, uma compreensão de que eu estou aqui pregando a palavra. Agora vá para a Bíblia e vê se o que eu estou falando é verdade ou não. Então nunca foi fácil viver o Evangelho de Cristo. Perseguições de fora e perseguições de dentro. Nós temos que tomar cuidado. Porque eu vi um irmão falando que podia beber, que podia transar antes do casamento. Irmão, isso está pipocando aí, irmão. Seus filhos estão ouvindo isso, irmão. Eu sou evangélica, mas eu faço isso aqui, eu faço aquilo ali, faço aquilo outro. E as pessoas vão acreditando o quê? Na teologia dos outros, não na Bíblia. Vamos entrar aqui no assunto mais detidamente. Aliás, essa é uma premissa de Jesus, que nós seríamos odiados por causa do nome dele. Agora, a igreja, coloca aí, pode virar. A igreja em Galácia, eram várias igrejas, eram formadas em parte de judeus convertidos, presta bem atenção, olha o problema que tem lá. E em parte de gentios convertidos, como era geralmente o caso. Judeus e gentios sempre teve na configuração das igrejas primitivas. O trabalho de Paulo na Galácia foi um trabalho fantástico. Paulo pregou o evangelho lá e muitos judeus e muitos gentios se converteram a Cristo. Mas, presta bem atenção, após o apóstolo Paulo partir dali, certos mestres judeus se puseram o quê? A insistir que os gentios não podiam ser cristãos sem guardar a lei de Moisés. Olha o que eles estão fazendo. Jesus nos libertou da lei. Aí os judeus esperam Paulo sair, alguns irmãos, saiu Paulo, saiu o apóstolo, o fundador saiu. Gente, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vocês vão ter que circuncidar homem, vão ter que guardar o sábado, vão ter que guardar os preceitos da lei. Mas espera aí, Cristo não morreu na cruz para nos oferecer uma salvação gratuita, livre da condenação da lei, porque a lei não salva, a lei condena o pecador. Você guardando a lei não será salvo por ela. Ela serviu de aio para apontar para aquele que te salva da maldição da lei. Por quê? Porque a lei encerrou a todos nós debaixo da condenação. Agora presta bem atenção o que acontece aqui. Paulo, havia então naquela igreja, pode passar, um grupo chamado judaizante. O que é o judaizante? Os judaizantes, eles eram uma seita de cristãos. Por que se diz seita? Porque está agindo fora de forma subversiva, equivocada, maldosamente, denegrindo, maculando e ferindo as bases do evangelho, se não for tratado a tempo. Então os judaizantes eram uma seita de cristãos primitivos que acreditavam que os gentios deveriam se converter ao judaísmo, a fim de aceitar Jesus como Messias. Então eles diziam o seguinte: não se tornar judeu primeiro para depois ser cristão, não vale. Ou seja, não se torna cristão sem que primeiro se torne judeu. Então todos vocês gentios aqui, levanta a mão, levantou. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o batismo judaico em vocês. Vocês vão virar judeu. Por que eles pensavam assim? Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. O evangelho inicialmente saiu das raízes judaicas. Mas guarde bem o que eu vou lhe falar aqui, irmão. O cristianismo não é judaísmo melhorado. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. É interessante que os judeus sabem definir isso muito bem. Nós muitas vezes nos equivocamos. Hoje, os judeus sabem definir isso muito bem. Eles não colocam o judaísmo no cristianismo. Eles fazem questão de mostrar que teve o mesmo tronco, mas são distintamente separados. Toleram os cristãos por quê? Porque são os maiores investidores na área de turismo na região de Israel. Mas se tem um povo que é preconceituoso, com todo respeito eu digo, são os judeus. Você vai em Israel, não é qualquer judeu que você conversa com ele. Ele olha para você, ele vira a cara e vai embora. Por quê? Porque é uma raça separada, é uma raça escolhida.
Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque a gente começa na humildade, se você não vigiar, a soberba toma conta, o orgulho toma conta. Agora eu sou doutor, agora eu tenho isso, agora eu fiz isso, agora eu tenho aquilo, eu tenho PhD, agora eu sou autoridade, agora... Aí nós começamos a achar que nós somos demais. Os judeus foram engolidos por eles mesmos. Então olha só, Paulo trata aqui dizendo o seguinte, olha comigo, Gálatas capítulo 6, verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, aqueles irmãos bonitos, diríamos hoje, de terno e gravata, né, chegando cheio de pompa, te mostrando que é um bom crente, uma boa crente. Aí Paulo fala assim, eu não estou aqui, meu irmão, falando de alguém, eu estou aqui te mostrando a realidade lá. Olha, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. O que eles queriam, irmão? A circuncisão, irmão, era um pacto de Deus com os judeus, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Mas os judeus que foram criados nisso, eles queriam pegar o cristianismo e fazer do cristianismo um judaísmo melhorado. Paulo não aceitou, Paulo não permitiu. Paulo e Cristo e Deus e o Espírito Santo, por quê? Porque um não tem nada a ver com o outro, um precisou do outro, mas houve uma ruptura na cruz do Calvário. Jesus pagou por nós, derramando o seu sangue e nos livrou de toda maldição, irmão. Então hoje eu não preciso guardar o sábado, lua nova, festa judaica, eu não preciso colocar um menorá aqui, um castiçal aqui, eu não preciso colocar a bandeira de Israel aqui, eu posso até colocar, não há problema algum. Agora isso pode confundir as pessoas. Cristianismo não é judaísmo melhorado. E Paulo faz essa distinção e mostra para esse povo o erro que eles estavam cometendo. O erro dos falsos mestres e o erro da igreja em começar a acreditar nisso. Repito, a heresia, a meia-verdade, é pior do que o confronto externo. Então, só para que você tenha uma ideia da configuração. Judeus seguem a lei mosaica. Os judaizantes, olha o que eles queriam e o que eles faziam. Seguiam a lei e seguiam a Cristo. E o cristão segue quem? Cristo. Nós não somos judeus, nós não precisamos guardar as leis, nem cerimoniais, nem civis de Israel. Cada país tem a sua lei. Então, irmão, o que aconteceu? Presta bem atenção. Tal ensino em ter que guardar a lei e guardar a Cristo contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça. Abraçar essa ideia de que o cristão tinha que se judaizar era quebrar as bases da igreja. Era colocar o sacrifício de Cristo no lixo. Então, a verdade essencial da justificação, pela fé, e não pelas obras da lei, pode passar aí, presta bem atenção, por parte dos judaizantes, era que os crentes em Cristo deveriam cumprir a lei. Porque se eles não cumprissem a lei, se eles não se circuncidassem, eles não alcançariam a salvação que Jesus havia oferecido. Agora, presta bem atenção. Os judeus, judaizantes, queriam que o cristão fosse um judeu melhorado. Agora, entenda bem, irmãos. Nessa carta, Paulo não desmerece a lei, mas a coloca em seu devido lugar. Ela foi escrita para um tempo oportuno a Israel, a lei, tanto os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, as leis civis. Presta bem atenção, Paulo não desmerece a lei. Foi oportuno a Israel até que viesse o Messias e fizesse o cumprimento eficaz e perfeito do sacrifício. Aquele cordeirinho que era morto desde lá do tabernáculo até o dia em que Cristo foi crucificado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali encerrou-se. Não precisa mais matar nenhum novilho, nenhum cordeiro, nenhum pombinho. Por quê? Porque o sacrifício verdadeiro foi feito, perfeito foi feito e Deus aceitou. Agora nós estamos livres. Agora nós não estamos presos mais em ritos, nós não estamos presos mais em cerimoniais, não estamos presos mais em lembranças passadas, nós estamos fincados no Evangelho, na palavra do Cristo vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, essa é a visão bíblica do Evangelho e da carta aos Gálatas. Confrontar os falsos mestres e ensinar e trazer de volta a mente, o coração daquele povo, a verdade recebida há um tempo atrás. Ok. Ainda hoje existe judaizantes? Existe. Existe.
pessoas que querem empurrar para cima da igreja os seus usos e costumes. Existe os sabatistas. Os marianos dizem assim: tudo com Jesus, nada sem Maria. Os sabatistas dizem assim: tudo com Jesus, nada sem o sábado. Nós não precisamos guardar o sábado para ser salvo. O nosso sábado, inclusive eu coloquei no boletim aí, acerca do domingo, o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo, irmão. Primeiro dia da semana. E se você observar, a igreja primitiva, ela guardou o primeiro dia da semana. Foi instituído um dia para cultuar. E o próprio Jesus falou assim: eu sou o Senhor do sábado. Eles queriam enquadrar Jesus, engessar Jesus. Jesus era um judeu, guardou a lei. Mas ele tentou mostrar para os judeus daquela época, principalmente os fariseus, de que a lei era apenas um espelho que mostrava de fato quem você é, um caráter distorcido, um homem morto, uma mulher morta em seus delitos e pecados. Um verdadeiro Salvador precisa vir salvá-los. Muito bem. Então, longe de ser apenas uma carta apologética, uma carta que defende o Evangelho, essa carta pequenininha, ela também resgata a essência do Evangelho. O justo viverá da fé somente. Então, nenhum crente da dispensação da graça está sujeito às normas da lei. Não, mas aí chegaram os judaizantes. Não, temos que guardar o sábado, a lua nova, temos que guardar as festas judaicas, tem que circuncidar o menino, tem que fazer isso, aquilo outro. Não, querido. Cristianismo não é judaísmo, e muito menos melhorado. Então vamos estudar agora a estrutura da carta para nós entendermos como Paulo tratou desse assunto e tratou com aquele povo da Galácia. Primeira coisa que eu falei lá atrás da divisão, eu vou me deter na divisão, são 3, portanto, e eu vou falar delas aqui, ok? A primeira é a autoridade apostólica. Por que Paulo, irmãos, ele vai tratar aqui em 2 capítulos sobre a sua pessoa? Porque, primeiro, os falsos mestres disseram: não só devemos guardar os rudimentos da lei, mas eles colocaram em xeque o quê? Mas aí o pessoal falava assim: não, mas o nosso apóstolo teve aqui, nos ensinou. Não, Paulo não vale nada, Paulo é isso, Paulo é aquilo, Paulo não é apóstolo, coisa nenhuma. Paulo teve aqui, tagarelou, falou um monte de bobagem, falou línguas estranhas aqui, profetizou, e vocês caíram na dele. Esquece Paulo, nós estamos aqui falando com vocês a verdade, o que é a verdade. Então Paulo começa a carta falando deles. Você percebe que esta epístola é uma epístola que ele deteve por 2 capítulos tratando sobre o seu chamado. Ele não faz isso nas outras, de forma tão específica como ele faz aqui. Então ele defende o seu apostolado, para ele poder mostrar para aquela igreja que eles precisam ouvir quem? Ouvir a Cristo, ouvir a palavra. E olha a forma como ele vai tratar e o que ele vai colocar aqui sobre a sua pessoa. Não interprete Paulo como arrogante e soberbo, mas ele precisava mostrar para aquela igreja quem ele era de fato. Irmãos, o inimigo é sujo. Uma das maneiras do inimigo tentar nos solapar é dizer que você não vale, você não presta, você não pode, você é incapaz, você é fraco, você é reprovável, você não tem autoridade. E muitas vezes o inimigo usa pessoas para falar isso. Usa pessoas para tentar te destruir, te destronar do propósito de Deus. Você precisa ficar atento. Paulo fez isso aqui. Detonaram Paulo, arrebentaram com Paulo. E ele não escreve uma carta para os judaizantes, ele escreve para a igreja. Com os irmãos que ele tem compromisso, que ele sente dores de parto até que Cristo seja formado neles. Ele não vai bater boca com os judaizantes. Embora ele manda tratar de forma radical com a igreja. Vamos lá. Primeiro, Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo a sua biografia. Nessa epístola ele vai mostrar aqui algumas coisas. Primeiro, o seu encontro com o evangelho dependeu de homem algum. Paulo foi algo assim, irmãos, atípico. Por quê? Porque quem pregou o evangelho para Paulo, irmão, que antes era Saulo? Ninguém. Foi o próprio Senhor Jesus. Então isso aqui, por si só, já respaldava esse homem de uma forma muito forte. Ele diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 12, olha lá. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Todos os discípulos foram chamados pessoalmente, tete a tete por Jesus. O Paulo foi o único que foi chamado após a ressurreição, a caminho de Damasco, indo perseguir a igreja. Segundo,
Então ele reforça isso aqui. Eu quero deixar claro aqui que o meu chamamento não foi Pedro que me ungiu, não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Barnabé, não foi Bartolomeu, não, João, foi o próprio Senhor Jesus. Segundo, ele foi separado para Deus antes mesmo de nascer. Olha a convicção que ele tinha. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas quando aprove a Deus, você tem que ter convicção disso, irmão. Você não é um fruto do acaso. Se tem uma coisa que nós precisamos entender na vida, irmão, qual é o propósito de eu estar vivo aqui? Se você não entender que você está aqui para louvar, agradar e adorar a Deus e ser um servo útil ao Senhor, sua vida perde o sentido. Olha o que Paulo fala aqui. Com isso, não estou falando que você tem que largar seu emprego, virar um eremita e sair para o mundo igual um louco pregando. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que você vai dar fruto e precisa dar fruto e pode dar fruto aonde você estiver. Deus não precisa de todo mundo no deserto, irmão. Deus colocou um homem no deserto, João Batista. Tinha outros. Elias pensou assim, só fiquei eu. Deus falou com ele, não, meu filho, tem mais 7.000. Você não conhece, mas eu sei quem é, sei onde é que está, conheço meu povo. Então Deus não precisa de todo mundo num lugar só. Deus precisa de você lá no fórum, Deus precisa de você na sua empresa, Deus precisa de você no seu trabalho, Deus precisa de você na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, cuidando dos seus filhos, na igreja. Deus precisa de cada um de nós, mas eu tenho que ter convicção de onde eu vim. Vim para quê? Para ser o quê? E qual é o meu destino final? Senão qualquer ventinho, irmão, vai fazer você se depreciar. Ou entrar em depressão. O que é que eu estou fazendo aqui? Minha vida, não aguento. Pode chorar, irmão, pode sentir isso. Mas quando você tem convicção, olha lá. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou. Quantos aqui creem que foram escolhidos pelo Senhor desde o ventre da mãe? Levanta a mão. Amém, irmão? Você tem que ter essa convicção. Se a salvação te alcançou aqui, é porque, na verdade, esse Deus onisciente já tinha na história eterna esse encontro contigo. E me chamou pela sua graça. Terceiro, ele está respaldando o chamado dele. Olha, ele viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Ele fala aqui em Gálatas capítulo 1, verso 13 e 14. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo. Paulo está falando, eu larguei o judaísmo, embora sou um judeu. E ele não deixou de ser judeu, ele largou a religião judaica. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Irmãos, presta bem atenção. Os pais têm uma influência muito forte na vida dos filhos. Eu sei que essa afirmação pode ter chegado tarde para alguns aqui. Quando eu digo tarde, é porque os filhos já cresceram. Tarde nesse aspecto. Mas nunca é tarde, irmão. Se você tem um filho, uma filha vivo, escute o que eu vou lhe falar. O apóstolo Paulo é um exemplo fantástico do que eu vou lhe dizer. Não existe uma pessoa, por pior que seja, fora do alcance da graça de Deus. Escute, Paulo era o pior. Ele está falando aqui, irmão, ele perseguia, ele matava, ele era zeloso. Só que o zelo dele era contra o cristão. Então Paulo era o pior homem para o cristianismo. Tanto é que ninguém tinha coragem de pregar o evangelho para ele. Irmão, quando Ananias ouviu o Senhor falando assim, vai porque Paulo está, Saulo está lá, ele falou, Saulo? Mas Senhor, o senhor não tá, onde é que o senhor estava que o senhor não viu quem era esse homem? Como que dizendo assim, Deus só deu um lapso aí, deu um branco aí, esse homem, Deus falou, pode ir meu filho, já amancei o homem. Irmãos, Paulo foi tentado introduzir na igreja, Paulo na igreja de Jerusalém, ninguém quis ele perto, irmão. Paulo sofreu um preconceito tremendo. Por quê? Porque eles achavam que esse cara se converteu foi de migué. Agora eu sou cristão, ele entra, daqui a pouco ele pega todo mundo e arrebenta. Quem queria congregar com Paulo? Quem queria uma célula, um pequeno grupo na casa com Paulo? Quem queria ir numa igreja onde Paulo era membro? Ninguém quis ficar com ele. Aí Barnabé, o filho da consolação, foi quem colou nele e falou, não gente, esse menino é bom, esse homem vai dar fruto, Deus tem um chamado na vida dele. E ajudou esse homem.
A igreja custou abraçar Paulo. Ele conta isso. Então, irmãos, olha só. Ele viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Ele tá respaldando a sua pessoa. Quarto, ele foi vocacionado no caminho de Damasco. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem sangue. Guarda isso. Paulo foi chamado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Aqueles que nunca foram educados segundo a lei, aqueles que não tiveram guardas de festa, sábado, eles não tinham nada disso, irmãos. Vieram do paganismo. E os judeus convertidos agora chegam e querem pegar a bagagem do judaísmo, que o cristianismo está rompendo com ele. Eles querem trazer tudo de volta para cá. Não, volta para cá. Tem que ser judeu, tem que estar no judaísmo. O cristianismo é nosso. Não, não é de vocês. Saiu de vocês, mas não é de vocês. E Paulo está sendo muito franco aqui. Quinto, ele pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos. 3 anos ele ficou quietinho. Ele ficou mais do que isso. Mas ele fala aqui de 3, porque foi um aspecto bem específico. Gálatas 1,18. Depois, olha lá, irmão, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Tem gente que converteu ontem e hoje já quer pregar. Paulo está falando, fiquei 3 anos, sozinho, recebendo, conversando, falando com Deus, sendo curado, tratado. E olha que naquele tempo não tinha televisão, então 3 anos aqui equivale a 10 anos nosso hoje, irmão. 3 anos aqui de seminário intenso com Jesus equivale a 10 anos, sabe por quê? Hoje nós temos muitas coisas que nos distraem. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha celular, não tinha internet, não tinha luz elétrica. Não tinha água potável, não tinha nada. Então, uma meia hora era como se você desse uma aula de 10 horas. Porque hoje muitas coisas nos distraem. Sexto, ele encontrou-se com outros discípulos, Gálatas 1, 18, 19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Sétimo, esteve em muitos lugares pregando o evangelho. Gálatas 1, 21, 22. Depois fui para as partes da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, onde estavam em Cristo. Oitavo, foi acolhido por João e enviado por Tiago, Pedro e João. Foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, respeite, irmãos, autoridades. Paulo foi o maior homem do evangelho. João foi uma bênção, foi uma coluna, foi porque foi um homem que andou com Jesus. João viu Jesus, Pedro viu Jesus, Tiago viu Jesus. E Paulo, mesmo sendo o maior de todos os apóstolos, ele está debaixo da autoridade deles. Esse cara vai fazer muito mais do que os 3 juntos ali. Mas ele está debaixo de autoridade apostólica, pastoral. Nós temos que respeitar isso, irmão. Não é porque o seu pai não tem curso superior e você tem, que ele tem que ser desprezado. Não é porque o seu pastor não tem doutorado e você tem, que você não pode ouvi-lo. O seu professor de escola dominical, o seu líder, um crente simples. E aí ele fala, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, nos abençoaram, nós recebemos a bênção deles, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então Tiago, Pedro e João pregaram para os judeus, eles tiveram dificuldade para assimilar os gentios. Paulo não, Paulo já foi para o povão, Paulo já entrou para o meio do mundão, foi lá no pecadão, foi em Corinto, o cara botou uma igreja em Corinto, irmão, um pior lugar do mundo, é um Rio de Janeiro piorado. Tinha 2 portos, os templos tinham 1000 prostitutas, é um negócio de louco, mas já falamos de Corinto, vamos voltar para Gálatas. 9, chegou a repreender Pedro em Antioquia. É interessante, Pedro é maior do que ele, na visão de Paulo, mas Pedro se tornou repreensivo
ele vai repreendê-lo com amor, com carinho, mas também com firmeza. Olha lá Gálatas 2, verso 11 e 12. E por que ele repreende? Porque o próprio Pedro estava dando voz para essa coisa do chamado dos judaizantes crescer no meio do povo. Olha lá. E chegando Pedro a Antioquia, olha lá, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, judeu, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, se afastando dos gentios. Então você percebe que havia um preconceito. Se você não virar judeu, tudo bem, você pode ficar aqui na igreja, mas você não vai ter cargo. Você é como um congregado. Nós somos o elite. Então Pedro, quando a turma dos judaizantes, Tiago, os apóstolos, os judeus, não chegaram, só tinha gentio, Pedro estava lá abraçando, beijando, comendo com eles. Quando essa turma dos judeus chegaram, Pedro já deu um afastado para não queimar o filme dele. Irmão, nós somos assim, ser humano. Com essa biografia, Paulo contraria os hereges e defende sua autoridade apostolar. Então Paulo tinha consciência da necessidade da sua defesa. Ele não está aqui se vangloriando. Ele está aqui dizendo tudo isso, sabe por quê, irmão? Porque ele vai falar aqui agora para você e para mim, olha lá, Gálatas 1, verso 8. Ainda que nós, ele está dizendo assim, eu sou o cara, eu sou o apóstolo. Mas ainda que nós, ainda que eu ou qualquer um, ele se coloca junto, irmão. Essa é uma maneira muito prática de você, às vezes, tratar de um assunto. É quando você se inclui. Eu posso chegar aqui e falar assim, porque vocês, pecadores. Mas quando eu digo, porque nós, pecadores, a aceitabilidade é maior. Claro que se você está tratando com um adúltero, vai falar assim, porque nós, adúlteros. Não. Você, adúltero. Mas em amplitude genérica, olha o que ele faz. Ainda que nós, ele é uma autoridade apostólica, mas ele coloca junto, ainda que eu chegue aqui e pregue um outro evangelho, me considere maldito. E nós estamos vendo pastores, pregadores, pregando um evangelho aí, irmão, desfacelado. A gente não vai entrar em briga, a gente vai instruir o rebanho. Você aceita ou não? Você recebe ou não? Então você tem que tomar muito cuidado para você não ser iludido, enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsos missionários, falsos profetas, profetisas. Está pipocando aí, meu irmão. E o povo gosta disso. As igrejas deles ficam lotadas de gente que vazias. Gente que não querem conhecer a palavra, não querem se tornar um servo de Cristo, um discípulo de Cristo. Vão ser como o vento de toda sorte de doutrinas variadas, que vai surgindo aí, por aqui e por lá. Olha o que ele fala, Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou vocês entendam a verdade do evangelho, ou então vocês estão fora do evangelho. Não tem como agarrar a mão do judaísmo e segurar do cristianismo. Seja livre no cristianismo, ou então volte para a escravidão do judaísmo. Você escolhe. Agora vamos para o segundo ponto, a justificação pela fé somente. No final eu te permito falar, tá bom? Por gentileza. Deixa eu terminar aqui para mim poder ser objetivo. Vou te dar a palavra. Justificação pela fé somente. Paulo exorta os Gálatas por terem cedido às heresias. Olha o que ele vai falar aqui, irmão, de forma severa. Agora ele vai tratar de forma severa. Ele primeiro vestiu da autoridade para poder tratar de forma severa e amorosa. Ele vai fazer duras advertências. Primeiro, a primeira advertência foi ela. Olha, irmão, isso é sério, vocês abandonaram a graça. Isso é muito forte. Olha em Gálatas 1, verso 6. Ele diz assim, maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo chamou a prática dos judaizantes de outro evangelho. Irmãos, não tenha dificuldade de declarar como outro evangelho aquilo que é espúrio à Bíblia, aquilo que não tem na Bíblia, embora seja praticado dentro de igrejas chamadas evangélicas. É um outro evangelho, não é o evangelho de Cristo.
Eu não fui atrás do irmão, o irmão que me ligou. Eu falei, meu irmão, isso é um outro evangelho. Lamentável que está sendo praticado dentro de igrejas evangélicas. Então, Paulo diz, vocês abandonaram a graça. Segundo, vocês perverteram o evangelho. Versos 6 e 7, Gálatas 1. Maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo fala aqui de pessoas que querem transtornar, perverter. Muito cuidado, irmão, quem você para ouvir. Olha, eu ouvi um rapaz falando isso aqui, o que você acha? Terceiro, eles negaram a exclusividade do evangelho. Gálatas 1, verso 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Nós não temos coragem de falar assim na bucha, mas é o que Paulo prega e diz, é maldito. Não presta, sai fora, foge dele. Tapa os seus ouvidos deste evangelho. Quarto, eles extrapolaram os limites do evangelho. Presta bem atenção. Mas ainda que nós mesmos, ou outro anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está falando aqui o quê? Vocês foram além, vocês estão indo além. Irmãos, tudo tem limite. Deus é um ser ilimitado, mas até Deus põe limite. Não é que ele está preso ao limite, mas ele fala na palavra dele, que se o homem agasalhar o pecado no coração, Deus não ouvirá. Uma limitação. Imposta pelo próprio Deus. Deus deu o jardim todinho para o homem e falou com ele assim, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela comerdes, morrerás. Então Deus coloca limites. Paulo está falando, vocês extrapolaram. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de excessos de informações. E pior do que uma mentira, uma meia-verdade. Há centenas e milhares de pessoas com a Bíblia na mão, repito, alguns por ignorância, mas outros por maldade, por perversidade. Pregando um evangelho que nada mais é do que um outro evangelho. Seduzindo, enganando pessoas sérias, pessoas que querem a verdade, mas não estão recebendo, por quê? Porque estão ouvindo pessoas erradas. O apóstolo também relembra que Abraão, o pai do povo de Deus, ele não dependeu da lei escrita para a sua salvação, mas unicamente pela fé. Abraão é antes da lei, e ele é o pai da fé, e ele foi justificado pela fé. A lei foi dada ali, irmãos, no Sinai, para equilibrar o comportamento daquele povo e para condenar o povo. Porque uma vez que você pratica algo contrário à lei, eu pequei contra essa lei. Mas não tinha nenhum gatilho na lei para perdoar aquele pecado. Cobria o pecado, não perdoava plenamente. Então esse sistema de sacrifício, de guardas, para poder viver bem, vai acabar na cruz com Jesus. Coloca outro ponto aí. Gálatas capítulo... Paulo ilustra então a graça e a lei a partir da história de Sara e Agar. O que ele faz aqui? Veja comigo lá. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, ele está fazendo aqui uma alegoria. Um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, não estava no plano inicial. Mas o que era da livre, por promessa. Então ele faz uma conjugação aqui entre o filho de Sara e o filho de Agar. Ele diz, o filho de Sara, promessa, graça. O filho de Agar, escravo, lei. A lei nos aprisiona no pecado. A graça nos tira da condenação da lei para o tempo da graça, da salvação. Muito bem. Então ele faz esse paralelo. Agora coloca para mim aí, minha filha, a síntese. A síntese aqui é Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Guarda isso. Eu vou guardar o sábado. Irmão, tudo aquilo que está ali é bom. Os 10 mandamentos é fantástico. Honrar pai e mãe, não cobiçarás. Agora, aquilo ali está ali,
e eu posso guardar, eu guardo até o meu Shabá. O meu Shabá é o domingo. Para alguns pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta. Nós temos pessoas que trabalham no domingo, eles têm a folga dele na segunda-feira. Faça do seu Shabá a sua segunda. Separe aquele tempo para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para buscar os céus, para meditar na palavra do Senhor. 6 dias trabalharás e o 7º será consagrado ao Senhor. Nós temos o domingo porque está mudando isso aí. Mas até o final, a metade do século XX era sagrado. Domingo tudo fechado. Você se lembra disso? Domingo parava tudo. Por quê? Porque estava circunscrito a um tempo de descanso e a um tempo de culto, um tempo de buscar os céus. Agora, nessa globalização, nesse pandemônio de consumismo, sábado, domingo, feriado, tudo foi engolido pelo mercado. Voraz. Para querer mais, para possuir, para ter. Então, as pessoas hoje trabalham sexta, sábado, domingo, segunda, e por aí vai. Então, irmãos, presta bem atenção, o que Paulo está falando aqui, olha, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos o quê? Justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então você deve honrar pai e mãe, não furtarás, não matarás, isso aí é lícito. Você deve guardar isso e muito mais. Perguntaram para Jesus assim, qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou assim, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Jesus pega os 10 mandamentos e faz se tornar 2. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende todas as leis e os profetas. Então Jesus não tinha dificuldade de fazer o quê? Essa transição, o judeu não agarrado na velha natureza, na velha arcaica movimentação, máquina do judaísmo. Terceiro e último, eu trago a vocês a necessidade da santificação. Então nós vimos aqui, especificamente, o apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado, ele colocando aqui bem claro, bem detidamente, a questão do seu chamado, a sua autoridade apostólica. Depois nós vimos então a justificação pela fé somente, e agora nós vamos observar a questão da atitude prática acerca do evangelho. Olha lá, a necessidade de santificação. Irmãos, presta bem atenção, desde quando a igreja se tornou igreja, ela sempre sofreu com a questão do pecado. O pecado é um entrave, o pecado é um problema, o pecado traz prejuízo, seja qual for o pecado. Por isso que João diz lá na sua epístola, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purifica, não cobre. O sangue não cobre o pecado. O sangue purifica, o de Jesus purifica de todo o pecado. Então a graça liberta o homem, não para pecar. Nós não podemos transformar a liberdade em libertinagem, mas para viver no Espírito Santo. E aqui, Paulo vai nos ensinar que a vida cristã ela vai exigir um padrão de santidade. Por isso o apóstolo ele lembra que existe um grande conflito na vida cristã, que é entre a carne e o Espírito. E aí então ele vai falar da obra da carne. Olha que pepita de ouro que Paulo dá à igreja, quando ele trata das obras da carne e o fruto do Espírito. Eu terminei agora, terça-feira passada, falando sobre o fruto do Espírito. Falando sobre 9 gominhos, 9 características do fruto do Espírito. Foi muito bom. Gálatas 5,19. Então vamos lá, obras da carne. Eu vou só ler. Porque as obras da carne são manifestas. Ele está falando para a igreja, irmão. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então Paulo é muito claro aqui mostrando, meu irmão, não adianta uma pessoa falar assim, eu sou crente, mas vive na prática do pecado. Ele está mentindo para si mesmo. Ele está se mostrando de fato que ele não nasceu de novo. Irmãos, uma ovelha, ela pode até cair na lama, você pode até cometer um pecado,
Mas você não vai viver no pecado e nem permanecer no pecado. Quando eu digo que uma ovelha pode, eu não estou falando que deve. Entenda isso, por favor. Pode um homem cair? Pode, mas não deve o homem cair. Eu posso descer aqui e cair, mas é melhor eu não cair. Porque toda queda traz dano, prejuízo. Você pode cair e pode simplesmente ter um arranhão, mas você pode cair e pode morrer. Não sabemos qual vai ser a consequência da queda. Agora presta bem atenção, o que ele vai falar agora do fruto do Espírito. Ele diz, Gálatas 5, 22, 23, ele diz, mas, é uma continuação da obra da carne, mas ele fala assim, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, Paulo traz aqui a obra da carne e a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Ele fala, olha, vigie, por quê? Porque esses dois inimigos constantes vão tentar dominar a sua vida. A carne, esse inimigo, né, a carne e o Espírito são duas forças contrárias, inimigos uns dos outros, vão guerrear contra continuamente. Tem dia, meu irmão, que se você não vigiar, você peca. Peca por pensamento, por palavras, vendo, tocando, sentindo. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Que é o quê? Que é um freio, que é um limitador. Não para tirar sua liberdade, mas para expandir sua liberdade. Então, ele te orienta, ele te ajuda, ele te fortalece. Por isso que você precisa orar todo dia, você precisa ler a palavra, porções da palavra diariamente. Você precisa encher o tanque. Irmão, um carro que não abastecido ele vai parar a qualquer momento. E talvez ele vai parar em lugares inapropriados. Então, se você não se abastecer do Espírito Santo, ele vai ficar, o seu corpo, a sua vida, o seu espírito, a sua alma vai enfraquecer a tal ponto que a carne vai prevalecer. Alguém já disse que existem dois leões dentro de você, a carne e o espírito. O que você mais alimentar vai vencer o outro. Então, se você cuidar bem do espírito, ele vai vencer a carne sempre. Se você alimentar a carne sempre, o espírito será subjugado pela carne. Então, o segredo da vitória, Paulo traz. Primeiro, crucificar a carne. Olha lá, Gálatas 5, 24. Todos nós somos pecadores. O que eu preciso fazer? Levar a carne para a cruz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos desenfreados. Vem, irmão, de vez em quando vem sobre nós desejos, paixões, a carne. Nós temos que crucificar isso e dizer, eu já fui salvo, eu sou de Cristo, sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, Senhor me ajuda, Senhor me fortalece, não quero cair, não vou cair, não vou dar brecha, Senhor, encha-me do teu Espírito Santo. Afinal, é isso que ele vai falar. O segredo de uma vida vitoriosa. Primeiro, crucificar a carne. Segundo, andar no Espírito. Aí ele fala no verso 16, olha lá, perdão, verso 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então Paulo conclui o verso 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Alimente o leão, que o outro jamais vencerá o que está forte. É isso que ele está dizendo. Então ele enfatiza aqui para você e para mim que isso precisa ser praticado. De forma prática, pode colocar aí na tela, eu lhe trago essa sequência que Paulo fala lá. Primeiro ele fala em andem no Espírito. Olha lá. Segundo, os que são de Cristo andam no Espírito. Os que são de Cristo são guiados pelo Espírito. Verso 18. Os que são de Cristo, ele deixou para nós claro ali, geram fruto do Espírito. Então repita comigo, anda no Espírito, são guiados pelo Espírito, geram frutos do Espírito, e por fim, tem uma vida do Espírito. Amém, irmão? Então, para os livres em Jesus, há um modo de viver diferenciado. É andar, é ser guiado, é dar fruto, é ter uma vida no Espírito. Eu termino, para que eu possa dar a oportunidade para a irmã e para os irmãos também, se quiserem falar, trazendo aqui algumas lições práticas desta carta. A primeira delas é esta. Coloca aí, querida. A Bíblia está acima de qualquer revelação. Amém, irmão? Por maior e mais extraordinária que essa revelação pareça ser.
Segundo, Gálatas 1, né? Gálatas 1, verso 8, respalda o que eu estou falando. Segundo, não é sempre que um servo de Cristo irá agradar aos homens. Nem sempre. Olha Gálatas 1, verso 10, isso aqui eu preciso ler. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, irmão, muito cuidado com a questão de querer agradar, porque às vezes querendo agradar, a gente pode desagradar aquele que jamais deveríamos cometer tal ato. Claro que você não tem que ser indigesto. É por isso que eu chego assim, vocês vão para o inferno, vai todo mundo. Não, irmão, isso aí não é ser agradável, é ser mal educado, irresponsável, ignorante. Paulo está falando aqui no que diz respeito à doutrina. A verdade precisa ser dita, ainda quem goste ou não. Então Paulo sofreu muito, os pregadores sofrem muito, os pastores sofrem muito, por quê? Porque nem sempre vai conseguir agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. Terceiro, se eu comparar um irmão com outro, baseando-me no que ele faz ou deixa de fazer, serei um falso irmão. Irmãos, não caia na teia da comparação. Escreve na sua geladeira, não me compararei com ninguém. Imitar, você pode. Comparar é um exercício cruel. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você, alguém pior do que você. E no processo da comparação, nós vibramos quando tem alguém pior do que nós. E nós muitas vezes ficamos mordidos porque encontramos alguém melhor do que nós. Quem está ouvindo, diga amém. Quarto, se eu ignorar o sacrifício de Cristo, serei seduzido pelo inimigo. Quinto, às vezes, aquele que fala a verdade é tratado como inimigo e o adulador como amigo do peito. Sexto e penúltimo, quando os dois irmãos permanecem brigando, há uma grande possibilidade dos dois serem destruídos. E por fim, o único motivo que eu tenho para contar vantagem é que eu sou um pecador resgatado da miséria através da cruz. Tem orgulho disso? Quem ouviu, diga amém. Estudar Gálatas fortalece a nossa convicção, irmãos, de que o ser humano só pode ser justificado pela fé somente em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a viver e andar no Espírito. Amém? Amém. Deise.